turma aqui, se fosse ao vivo ali no meio de todo mundo esse podcast, ia virar uma loucura. Você pira que se a sala tivesse ocupada, eu tinha dado essa ideia? Sugerir pra fazer porque ia ser muito bom. Se fosse mais tarde um pouco. Vamos programar outro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Valoricast. Hoje, nossa convidada muito especial, a doutora Joyce. É um conteúdo pra lá de interessante. Hoje o meu parceirão aqui tá ausente por motivo de saúde. Um abraço aí, Brunão, melhoras pra você. Hoje do meu lado, substituindo ele, tá o Henricão aqui. E aí, pessoal? Devem me conhecer como produtor, né, do podcast, apenas por trás das câmeras, mas eu vim para embelezar a tela de vocês hoje. Muito bem-vinda, Joyce. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Wagner, Henrique. Eu tô achando que foi de propósito que o Henrique tá aqui hoje, viu? Porque hoje o nosso tema é quente. Bom, eu quero agradecer o convite. Tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Falar de sexualidade para muitas pessoas é um desafio. Então, quando abrem esses espaços para a gente fazer essas reflexões, tirar dúvidas, quebrar alguns tabus, mitos, eu acho muito bacana. Sempre procuro aceitar os convites, porque juntos nós vamos construindo essa sexualidade saudável. E desconstruindo a ideia de que falar de sexo é só falar de sacanagem. Porque não é isso. Sim. Né? A cultura pesa, né? Um pouco, né? Muito. Isso é histórico, né, Wagner? É demais. E as pessoas misturam, né? Quando a gente fala em sexo, a gente se refere muito assim a uma relação sexual. E a sexualidade tem um conceito muito mais amplo. Nós vamos falar de afeto, falar de sentimentos, de prazer. Prazer é essencial à vida. Quem vive sem prazer... Mas é o contexto. Não né? é? Contexto. Todo um conjunto, né? Isso mesmo. Eu queria que você se apresentasse para nós. Quem que é a Joyce? Quem é a Joyce, hein? Como é bom, né? Quando a gente se apresenta pela gente mesmo. É bom, né? Pois é, a Joyce... Primeiro, eu sou uma mulher apaixonada pela vida, pela família, por aquilo que eu faço. Adoro o meu trabalho, tanto o trabalho com sexualidade... como o trabalho com ginecologia. Eu sou médica, sou ginecologista. E depois eu fiz essa formação em sexologia. A sexologia, ela é uma área de atuação dentro da ginecologia. Outros profissionais, como psicólogos, educadores, também podem trabalhar nessa área da sexualidade. Então, hoje, no consultório, eu atendo pacientes em ginecologia, mas eu atendo também pacientes em terapia sexual, tanto homens, mulheres e casais. Que legal. Não, muito interessante. Pois é. E me conta um pouco assim, dessa parte da ginecologia, você foi migrando? Como é que foi essa história? Você descobriu quando essa aptidão para essa outra área? Como é que foi desenvolver isso? Pois é. Essa área da sexualidade, desde que eu fazia faculdade, me despertava o interesse, porque é uma área importante, a sexualidade faz parte da vida de todos nós, e eu fui percebendo o sofrimento que as queixas sexuais traziam para as pessoas. Isso na faculdade? Desde a faculdade. E o quanto era importante você ter uma educação sexual, o quanto diminuía os problemas lá na frente. E eu me lembro, Wagner, que quando eu fazia 6º ano, a gente passa um mês no internato rural, numa cidade, né, do interior, atendendo a população. Eu e outro colega fomos convidados para ir à rádio local falar de algum tema que a gente achasse pertinente. E nós falamos de educação sexual. Fazia 6º ano de faculdade e a gente falou de educação sexual. Durante a faculdade, o que nós temos na nossa formação de sexualidade, voltado para a sexualidade, é muito pouco. Tanto na formação médica, como na formação do psicólogo. Pouco. A gente aprende mais sobre anatomia, né, dos genitais, masculino, feminino, mas não sobre sexualidade. E sempre eu ficava com aquela vontade. Uma hora eu vou fazer uma especialização nessa área. Depois eu me casei, tive filhos, fui me dedicar à maternidade. Mas quando os meninos deram uma crescida, eu falei, tá na hora, né? E era meu sonho me especializar com a doutora Carmita Ábido, na USP de São Paulo.
dito e feito. Fui Você lá me mudou pra lá? especializar. Não mudei. Eu fiquei 2 anos indo e voltando, né? Todo mês, um final de semana por mês, eu ia para São Paulo fazer a formação em sexualidade. Entendi. Não é como se fosse uma residência. Você Não fez é uma A residência. residência você fez em ginecologia. Fiz a residência em ginecologia e fiz também em endoscopia ginecológica, né? Fiz uma outra formação e depois fui fazer essa... É como se fosse uma pós-graduação. Ah, tá. Hoje, no Brasil, a gente já tem, em Ribeirão Preto, a gente tem o R4, que seria, né, um 4º ano de residência médica voltado para a sexualidade. Então, está começando, né, a ter alguns cursos aí já de formação mesmo. E por que você acha essa resistência tão grande, Joyce? Até certo momento, assim, que você viveu uma história na ginecologia, descobriu ali essa aptidão para a parte da sexualidade, estudou depois e agora que você está vendo que estão trazendo essa formação, né, para o segmento, para a medicina em si mesmo, né, para a formação de residência, etc. Por que você acha que demorou às vezes desse tanto? Isso envolve as questões que são tabus mesmo na sexualidade. O próprio profissional, ele tem dificuldade para falar de sexualidade. Então, como é que você vai formar outras pessoas se você não consegue trabalhar a sua própria sexualidade? Não é visto como algo sério, né? Não é visto como algo sério e nem natural, né? Quando as pessoas começam a falar de sexo, sexualidade, elas abaixam o tom de voz, como se fosse o proibido, o escondido, não é? Isso é comum. E aí, o que a gente vê? Quando a gente fala, por exemplo, de educação sexual nas escolas, os professores ficam apavorados quando eles têm que dar aula falando de sexualidade. Eu já tive a oportunidade de dar aula em escolas aí para o 5º ano, e eu falo, olha, faz a caixinha para eu ver que nível que está a turma, né? Para a gente ver quais são as perguntas. E aí, de repente, tem aluno que pergunta lá, eu quero saber de cirurgia de mudança de sexo. O professor quase morre. Né? Como é que eu vou explicar isso, doutora, para o aluno? E é uma coisa natural que as pessoas têm o direito de saber, que faz parte, né, da realidade. Cada dia tem sido mais frequente as pessoas se perceberem sexualmente e terem a coragem de seguirem ali. Qual que é a minha orientação sexual? Qual que é realmente o meu gênero? Então, está ficando um pouco assim, eu acho que hoje a gente tem mais informações. Ainda existe muito preconceito. Nas redes aí a gente vê, né? Sim. O Brasil é o país onde mais se mata a população LGBT no mundo. Então, isso é um problema muito sério, porque nós temos que trabalhar esse preconceito, essa discriminação. Sim. E para você, essa daí já era uma dúvida que eu vim pensando até a gente chegar na época aqui do podcast. Como que é para você trabalhar com todos esses tipos de público? Né? Porque você tem o hétero, tem o pessoal LGBT. Como que é para você trabalhar com esse público? Visto que, às vezes, o curso, né, a especialização era muito voltada para um público conservador hétero. Como que foi essa mudança para você aceitar esse novo público? A formação na graduação, né, de medicina não visa muito essa questão mesmo, como você disse. Está começando, como eu disse, está começando. Em Goiânia, a gente tem um dos primeiros ambulatórios de transexualidade do Brasil, né? Foi o de Goiânia. E o que acontece? Para mim, eu sempre lidei com essas questões assim sexuais com muita tranquilidade, com muita naturalidade. E esse respeito às diferenças eu não ficava muito pensando ali se o outro era diferente, se não era, né? Tinha muito essa coisa do acolhimento. Mesmo no meu consultório de ginecologia, eu atendia pacientes, né, que eram mulheres lésbicas, e o que importava para mim era qual que é a necessidade dessa pessoa, qual que é a demanda dessa pessoa, Sim. independente da orientação sexual. O que eu posso estar orientando e auxiliando? E quando nós vamos fazer a formação, quando eu fui fazer a minha formação em sexologia, lá na USP, eles trabalham muito isso, o profissional. Então, nós temos lá acompanhamento e aulas com a psicóloga e para trabalhar a nossa própria sexualidade, os nossos julgamentos, porque nessa área da sexualidade
existe muito julgamento, a sociedade ela é muito julgadora. E a gente tem que treinar esse olhar. Eu estou lá, de repente, no consultório, o paciente me conta um comportamento que não é o habitual. Eu preciso estar treinado, eu preciso estar para receber isso sem fazer uma careta, sem ter uma reação. Porque o mais comum é que as pessoas tenham essas reações. Sim. Hoje acontece justamente o inverso. Às vezes a pessoa chega e me conta uma coisa achando que eu vou assustar. Eu, tá bom, e aí? O que mais que você quer me contar? Né? Aí a pessoa fala assim, epa, dá assustada. Ela não tá assustada com o que eu tô contando? Legal. Eu atendo muito adolescente, né? Adolescente adora desafiar, né? E aí vem com aquela cara assim e fala, tá bom, tudo bem, eu entendi. Mas o que é que você precisa de mim, né? O que você tá precisando de ajuda? O que é o que tá te angustiando? E acho que isso é muito bacana. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso que você entrou. A parte da psicologia, dentro desse contexto todo que você viveu nessa formação. Era mais tratar você para receber isso, ou te ensinar a receber isso, ou desenvolver uma habilidade de você? Anda junto essas... Sim. Só para complementar também, pegando essa parte de psicologia, o fetiche, ele anda junto com essa parte de psicologia? E o quanto isso afeta a pessoa no relacionamento? No relacionamento. Bom, primeiro respondendo ao Wagner, sim, o trabalho anda junto, né? Ao mesmo tempo que nós vamos adquirindo habilidades para trabalhar com as pessoas que têm alguma disfunção sexual, nós vamos trabalhando a nossa própria sexualidade, a nossa forma de ver tudo isso, trabalhando, como eu disse, essa questão do julgamento. Isso é muito importante. Eu sempre digo, uma coisa que me impactava muito. Eu lembro que essa psicóloga, ela vira e mexe, ela trazia um slide onde tinham assim, várias perguntas. Como você lida com a sua sensualidade? Como você lida com traição? Traição era uma coisa que me impactava muito. Não sei te dizer por que motivo, porque eu venho de uma família, né, os meus pais sempre viveram muito bem, mas me impactava. E no consultório, quando uma paciente contava uma história de traição, né, o marido traiu, eu não conseguia ajudar a paciente como eu ajudo hoje. A minha reação era quase que assim, sentar do lado dela e pegar a mão e falar assim, nossa, mas é um safado mesmo, um salafrário, né? Larga esse não cara. Merece, não, julgar. Larga esse cara, né? Olha pra ver, né? Como eu julgava. Uhum. E eu costumo dizer, traição é muito mais complexo do que a gente imagina. Não tem ali só uma vítima e um culpado. Sim. São muitas circunstâncias que envolvem a situação. Hoje, quando a paciente me traz essa história, eu acolho, eu consigo ajudá-la a olhar a situação por vários ângulos. E é incrível como alguns relacionamentos se reconstroem a partir de uma traição, né? Sempre é doloroso. Ser traído é doloroso. Entender o que é traição para cada um, porque isso muda. O que é traição para mim pode não ser para você. Concordo. E aí é preciso entender todo esse contexto. Fetiches. Fetiches. Eu não tenho nenhum. Mas pode ter, né? Ou então pode ter. Pode ter, não tem problema, né? Antes de você passar dessa parte... Olha lá, o julgamento. Ainda na psicologia, você teve algum curso de teve que fazer PNL, alguma coisa do tipo, coach, nada? Não essa fiz. Tranquilidade, essa paz que você transmite, essa segurança. Envolve isso. De onde veio? Isso porque não é comum, tá, Joyce? A gente bate papo aqui com várias pessoas, né? A gente convive no ambiente organizacional com várias pessoas. A gente já tem área comercial, conhece muita gente. Então é difícil você ver pessoas assim que tem esse ar equilibrado, essa tranquilidade, né? De onde veio isso aí? Olha, Wagner, eu acho que isso é meu mesmo, sabe? Eu, quando adolescente, participava de grupos de jovens, gostava de fazer palestra, né? De fazer algumas dinâmicas. Então, eu fico super bem falando de sexualidade, né? As pessoas que me conhecem, elas falam, Joyce, você se transformou, você se achou, se encontrou, porque realmente é um assunto que eu lido com muita tranquilidade, né? Então, eu me lembro que nós que somos terapeutas, a gente também precisa estar nesse processo de terapia, né? Para poder
até nos entendermos. Esse autoconhecimento é importante e faz diferença no trabalho com o outro. E uma das primeiras perguntas que a minha terapeuta fez era como eu lidava com a minha sexualidade. Falei, olha, tão bem que eu quero ajudar outras pessoas que sofrem com isso. Desafios, problemas, todo mundo tem. Isso vai variar, né, no decorrer da idade. A vida traz os desafios, né? Há mudanças no decorrer da idade. E eu acho muito gostoso. Eu adoro um desafio. Adoro, adoro. Eu falo, eu gosto, eu nem sei onde anda a minha zona de conforto mais, porque eu adoro viver fora da minha zona de conforto. Estudando. Eu tenho, sempre que eu vou fazer, né, aquela avaliação da roda, dos vários aspectos da vida, eu perco uns pontinhos lá no lazer. Mas eu descobri outro dia, o trabalho e mesmo o estudo, para mim, é diversão. Então, sempre foi. Eu gosto muito de estudar, não só coisas da minha área, mas assuntos variados, né? Então, com a pandemia, eu comecei a movimentar mais as redes, a trazer mais esse tema, porque eu estudava muito, pensei, eu preciso dividir isso com quem precisa, né? Essa informação pode ajudar outras pessoas. Uma dúvida sobre as redes. Como você disse, sexo às vezes não é tão bem-vindo, não é tão bem visto pela sociedade. As redes sociais começaram a te capar, por exemplo, o Instagram que diminui o alcance, ou foi o contrário? Se saiu muito bem de alcance? Falando desses conteúdos mais picantes. Eu tenho uma avaliação assim, muito positiva do trabalho que eu tenho procurado fazer nas redes. Uma coisa que eu valorizo muito é trazer, junto com o assunto, as questões científicas. Então, todo o meu conteúdo ele está lá embasado numa questão científica, né? Por exemplo, ontem eu estava lá falando, fiz um Reels que falava que você não precisa do desejo sexual para começar uma relação. Não precisa. O desejo ele pode vir no decorrer, né, ali da intimidade, das carícias. E isso está embasado cientificamente. E o linguajar que a gente usa, eu acho que faz toda a diferença, né? Minha intenção não é estar ali nas redes para ficar chocando, ou ficar ali sendo marqueteira demais, ou querendo vender algum produto. Sim. Eu falo muito dos brinquedos eróticos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que perder o medo de experimentar. Você pode até não gostar, mas que você se permita experimentar. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, ficam... Algumas, é engraçado, né? Que algumas ficam, às vezes, até assim... Eu fico sabendo depois por outras, né? Fulana ficou morrendo de vergonha daquele post, mas está lá super curiosa para ver o post e qual que é a informação, né? E quem me conhece, assim, né? Seja os seguidores... ou mesmo as pessoas que convivem comigo já estão tão acostumados, né, assim, com as informações e saberem que eles podem falar do assunto, podem conversar com os parceiros, as parceiras, perguntar o que gosta, o que não gosta, poder se tocar. E é uma coisa assim que as pessoas têm, né, essa dificuldade para falar, por exemplo, em masturbação. A palavra masturbação traz um peso, né? Como se fosse uma culpa, um pecado. Hoje eu falo, o corpo é seu. E é importante que você conheça o seu corpo. E não só tocar genitais, mas tocar todo o seu corpo, porque o nosso corpo é fonte de prazer. E o prazer não precisa vir cercado de culpa, não é mesmo? Pode ser vivenciado e é essencial. E fora que a masturbação tem benefícios também. Tem benefícios, tanto no autoconhecimento. Se eu me toco, se eu me masturbo, eu vou conhecer o potencial de prazer que o meu corpo tem. E como eu disse, não precisa ser só região genital. Eu vou descobrir outros pontos e poder dizer para o meu parceiro, para minha parceira, como eu gosto. Eu tenho um ponto G muito forte que é do ouvido. Tá vendo que legal? Cotonete. Não. Cotonete é prazeroso. Olha que bacana, adorei.
É demais, é muito prazeroso. Nossa, velho. Quando põe o cotonete É quase um orgasmo, né? Já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar demais já. Cara, Olha que legal. Vida. É muito bom passar o cotonete. Adorei, viu? Eu tenho, já descobri. E aí, olha pra você ver, né? Você falou aí em ponto G. E quando você vai para as redes, tem muito material falando assim, ponto G, ponto C, ponto H, ponto não sei das quantas. E as pessoas ficam lá preocupadas em achar esses pontos, né, específicos. Na verdade, o ponto G, ele não é um ponto. E é controverso se existe ou se não existe. Ele é uma região que provavelmente tem uma sensibilidade maior, porque é onde tem ali a confluência da inervação do clitóris, que é o órgão responsável pelo prazer na mulher, o principal, né, o único. E tem 8 mil terminações nervosas ali, né, em 1 centímetro cúbico, que é a cabecinha dele. Mas tem mulheres que não vão ter prazer nessa região, não vão ter uma sensibilidade maior nessa região. Então, eu sempre falo, Henrique e Wagner, tomem um banho sensorial. Como é que é isso? Como que é um banho sensorial? Seu cotonete é um estímulo sensorial muito gostoso, né? Muito bom. Então, Mas se não botar o cotonete lá, não vai saber. pois é, não vai saber, precisa experimentar. Você vai tomar seu banho, seja homem, seja mulher, passa esse sabonete devagar, prestando atenção. Quais são as regiões do seu corpo que te dão mais prazer? Eu falo, eu tenho um pontinho aqui no pescoço que, nossa, né? É um ponto diferente. Mas como é que eu vou descobrir isso? É testando. E não tomem banho pensando em outras coisas. Pensem naquele momento. Tragam, né, a percepção para essas sensações. E aí vai ser muito mais gostoso você ter uma relação sexual usando seu corpo todo e não só os genitais e não pensando só em penetração, pênis, vagina. É outra história. Por isso que todo mundo quer saber, às vezes, do Tantra. O que o Tantra traz? Uma das coisas do Tantra é justamente isso. É uma sexualidade que envolve essa energia corporal. Não é só ali genital. Não, eu quero entender mais. É fantástico. Tantra. Como é? A massagem A massagem tântrica, né? Aham. A massagem, e é bom até a gente separar. Mas ela é um estímulo sexual mesmo ou não? Ela é só uma massagem relaxante que aguça alguma coisa. Então, relaxante assim pelos relatos não é não. Bom, vamos lá entender como que é. Pois né? é. O Tantra, na verdade, é uma filosofia de vida. E a base do Tantra é a energia sexual. Porque a energia sexual é uma energia de vida. Né? E não é só o Tantra que traz isso. Freud fez toda a teoria dele em cima dessa energia sexual, do desenvolvimento sexual. E aí, o que acontece? Lá na filosofia do Tantra, a gente tem os chakras, que são os pontos energéticos. Quando você faz uma massagem tântrica, você trabalha essa energia sexual. Mas quando a gente fala em energia sexual, não é só uma relação sexual. É uma energia de vida, energia de prazer. Nessa massagem tântrica, você pode permitir ou não que seja estimulado as regiões genitais. Se você, de repente, falar, não quero estímulo genital, vão estimular outras regiões do corpo e você vai equilibrar essas suas energias e descobrir esse potencial de prazer. Você já fez, Henrique, massagem tântrica? Não. Vale a pena, Henrique. Vale a pena. Henrique, eu falei que eu descobri meu ponto G. Você já descobriu algum ponto seu já? Já. O pescoço também e perto aqui embaixo da barriga. Você tem mais sensibilidade. Muito mais sensibilidade. E qual que é a diferença, doutora, dessa sensibilidade para realmente você saber se aquilo ali é algo que te... Ou faz cosquinha, ou é algo prazeroso sexual? Pois é, aí volto de novo na história do banho sensorial. Depende, além do ponto, do tipo de estímulo. Se é um estímulo com mais pressão, se você vai passar a mão mais devagar, se de repente você faz uma massagem com um óleo, se esse óleo é frio, se esse óleo é quente, vai mudar a sensação. Então, é preciso experimentar. E é gostoso isso, né? Eu tô precisando fazer isso aí, porque experimentar. Minha esposa, de vez em quando, me dá umas mordidas na perna, eu começo a rir, ela fica brava, fala assim, mas não era pra você rir. Foi, mas quero fazer o quê? Eu tô rindo demais, tá achando muito engraçado. Não, foi apelar um baita uma cosquinha. Ela me dá uma mordida na perna, eu dou cada gaitada, ela fala, para de rir. Olha pra você ver, né? E olha que é mordida. E mordida, teoricamente, é um estímulo forte. É doloroso. Né?
Mas você não tem dor com a mordida. Começa a Viu rir que muito. interessante? Então, assim, é muito individual. Cada pessoa precisa ir testando isso, Olha lá. né? E tem gente que tem mais cócega, né? Tem essa aqui no sensibilidade. sovaco, Tem meu Deus do muito, céu. Henrique. Nossa, eu quase morro. Se encostar aqui, credo. E aí uma coisa bacana, né? Pensando agora assim no momento erótico, ali no momento sexual. De repente você pega em algum lugar, faz um estímulo e a pessoa ri, né? O que Não. vocês dois vão fazer? Acabou? É ruim demais, Isso é porque né? você não é sexólogo. É. Porque para um sexólogo não acabou. Começou acabou agora. de começar. Aí, ó. Então, olha lá, mas aí vai mais uma pergunta. Vai mais uma pergunta boa. A diferença disso acontecer quando você tem um relacionamento, seja namorado ou então ficante, casado, pra alguma pessoa que você conheceu na noite e levou pra casa. Como lidar com isso? Como né? lidar. Henrique, eu acho que muito mais do que se é um relacionamento estável ou se é casual, depende muito de como você lida com a sua sexualidade. Se você tá tranquilo com isso, você vai levar na esportiva, vai começar de novo, vai ser divertido ali, né? Agora, se você tá tenso, você fica ali. E os homens, né, no sexo casual, ficam muito preocupados se vai funcionar, se não vai funcionar. Hoje a gente tem jovens aí dependentes de Viagra por conta dessa ansiedade, por conta desse medo. Pode ser que você não veja graça nenhuma, né, na pessoa dar uma risada, fala, nossa, ela tá rindo é de mim. Na verdade, não tá rindo de você. O riso é uma coisa super espontânea, né, super natural. Então é levar na esportiva. E eu falo, sexo tem que parar de ser uma corrida, como se a gente tivesse que vencer um monte de obstáculos para chegar lá, né, no pódio. Cheio de Sexo é brincadeira dificuldade. de adulto. Então, que seja um momento divertido, experimentar essas sensações, se divertir, sem querer chegar a lugar nenhum. Eu gosto engraçado. Tem muita pergunta aqui que eu vou entrando mais na parte da Não, mentalidade, até agora E você a não pauta... deixou falar do fetiche ainda, depois É, eu pois falo, é. né? Eu Deixa Então- no final. Eu gosto mais da mentalidade, da parte mental. Não, que vai chegando pergunta aqui toda hora na cabeça. Eu até deixei anotado aqui quando você falou de educação sexual. E antes da gente estava fazendo a pauta, ainda montando a pauta, e eu fiz esse questionamento para os meninos. E isso foi algo que me incomodou muito, doutora. Como que funciona hoje essa questão da educação sexual para os adolescentes? Como é que isso é abordado? Isso é passivo de ser colocado nos colégios? Não é legal. Não é legal porque não funciona, por causa da idade ou porque existe o conservadorismo por trás. Como que funciona isso? A real hoje. Pois é. Pela lei, tem que ter educação sexual nas escolas. Certo. Né? Infelizmente, existem questões aí que pendem para Religiosas. religião, para política. A gente tem visto muitas usarem essas questões sexuais de uma forma política para angariar votos. Sim. E não preparar esses professores para trabalharem com educação sexual. Como eu disse, se eu não lido tranquilamente com a minha sexualidade, de repente tem um professor lá que ele não consegue falar com o filho dele em casa sobre sexualidade, como é que ele vai falar com uma classe cheia de alunos? Às vezes ele fica ali morrendo de medo desse aluno fazer alguma pergunta, não é? Então hoje não funciona. Não, A educação sexual nas escolas não tem funcionado. Existe muito medo por parte dos pais, existe muito medo por parte da própria escola, né? E quando às vezes eu vou dar aula em escola, os professores falam, doutor, os pais estão preocupados, que linguagem você vai usar, de que jeito você vai abordar. E ainda vem a questão, né, do termo que inventaram, porque não existe, ideologia de gênero, achando duas coisas que eles pensam. Que nós vamos ensinar sexo para as crianças ou que a gente vai falar de homossexualidade. E sexualidade, educação sexual é tão abrangente, nós vamos falar de afeto, desse cuidado com o corpo. Uma coisa que eu sempre digo, 1.000 homens por ano têm o pênis amputado no Brasil por falta de cuidados de higiene. Nossa. Sério. Isso é básico. Pois é. É muita coisa. A falta de higiene levando a doenças que vão levar à amputação de pênis.
E eu lembro que numa das escolas, na caixinha de perguntas, eles perguntaram muito sobre fimose. E eu fiquei pensando, olha, quando é criança, a mãe fica ali cuidando e tudo, mas às vezes não tem indicação de cirurgia, chega na adolescência, quem vai higienizar é esse menino, que não tem coragem de contar para ninguém o que ele está vivendo. O ideal seria fazer uma cirurgia antes de iniciar a vida sexual, mas aí passa, vai fazer a cirurgia lá quando às vezes já está casado, vai casar. Imagina o sofrimento e a dificuldade para higienizar. Não vai higienizar de forma adequada. Isso faz parte do nosso corpo. Por que a gente não pode cuidar do nosso corpo de uma forma adequada? Os homens, eles têm 7 anos a menos de vida do que as mulheres no Brasil. Sabia disso? Sim. Não sabia. Pois é. Por quê? Porque eles cuidam mal da saúde. Por que o homem cuida mal da saúde? Ué, se tu pegar o exemplo, o Paulo Musi. O Paulo Musi, ele fala, não, eu vou viver menos do que a minha mulher. Por quê? Porque eu não... Ele mesmo sendo saúde. médico, ele dorme pouco e pra ele tudo bem. Funciona pra ele. Né? Culturalmente, os homens têm aquela ideia de que eles não precisam de cuidados, que eles não precisam ir ao médico. Aí, quando chega a idade de cuidar da próstata, não, vou lá fazer um toque, né, retal. Não Cara, vou. O que que é isso? Isso não é coisa de homem, eu tô né? fora dessa turma aí. Que maravilha, né? Eu sou bem Wagner? aberto. Cara, eu não Então, tenho eu sou preconceito. dessa turma ainda. Tem um tempinho que eu não faço exame de sangue. Não, né? eu faço agora. Eu criei um hábito de fazer exame Ótimo. anual, endoscopia. Maravilha, Eu trato que muito, bom. eu vigio muito. Eu sou muito medroso. Modéstia à parte, não, sendo sincero, né? Que Eu maravilha. sou muito medroso. Isso é importantíssimo. E que você leve essa bandeira sua para outros homens. Pois é, Compartilhe. Passo contato médico, fazer o... Vamos lá. Você falou sobre essa questão de educação, legal, e eu queria te perguntar sobre as gerações. Você vê muita mudança de conceito por educação de casa ou educação escolar dessas gerações? O que elas estão... Vou falar do meu pai, dos meus pais que eu vivi, da geração dos meus pais. Era muito diferente. Muito diferente. A minha já é um pouco mais, vamos dizer assim, pra frente, mais evoluída. E a do meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo, já é uma loucura, né? Você vê assim, cara, eu vejo cada coisa, escuto cada coisa, eu fico encabulado. Como é que é esse amadurecimento? Como é que é esse desenvolvimento? Esse pulo? Onde que foi essa evolução, vamos dizer assim? O que a gente observa na prática? Como eu disse, eu atendo muito adolescente no consultório. O que eu vejo? Existe uma liberdade sexual grande, uma fluidez grande. Hoje... os vínculos nos relacionamentos mudaram. Quando eu, por exemplo, perguntava para um adolescente, você tem namorado? Você namora? A maioria não namora. São relacionamentos mais casuais, são relacionamentos que duram menos tempo, né? Tem essa fluidez. Agora, interessante que a gente fica com a ideia de que por ter acesso a muita informação, eles sabem mais. E teriam uma vida sexual mais saudável e melhor. E não é verdade. Eles continuam sabendo pouco. Porque essa educação que vem da família e da escola, ela faz toda a diferença. Isso aí foi uma coisa que eu não sofri. Porque o meu pai, quando eu fiz 15 anos, ele chegou pra mim e me deu um pacote de camisinha. Me explicou tudo. Ele pegou, sentou Ótimo. comigo para explicar. Porque convenhamos que na adolescência a pior coisa que você pode ter é um filho. Você tá terminando de estudar, não tem dinheiro, não tem nada. É uma criança fazendo isso. E que uma bom criança que o fazendo seu outro. pai colocou para você dividir com as suas parceiras a responsabilidade de uma gestação e também de infecções sexualmente transmissíveis, né? Isso foi essencial. O que a gente vê assim, com relação à prevenção de ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, essas gerações, elas têm uma preocupação, sim, maior. Acabam estando ligados nessa história, né? Não usam sempre camisinha, ainda deixa a desejar, né? Os trabalhos mostram que deveria ser bem maior o uso aí da camisinha para prevenir, né, as infecções, mas eles estão um pouco mais ligados, né? Gravidez, a gente ainda tem que 50% das gestações no Brasil não são planejadas e gestação na adolescência ainda assusta. E eu falo, entra de novo a questão da família.
Porque quantas vezes eu atendo no consultório adolescentes que os pais acham que não têm uma vida sexual ativa, não querem falar de sexualidade, não querem que use um anticoncepcional e não entendem que o melhor seria usar, né, para prevenir gravidez. Como você disse, vai atrapalhar a vida da pessoa uma gestação fora de hora. Principalmente das meninas. Principalmente das meninas. Tem idade para começar a falar para uma criança sobre sexo? A sexualidade, né? Sexualidade a gente tem que começar a trabalhar a sexualidade desde que é bebê. De que forma? Como eu te disse, sexualidade não é só sexo, não é relação sexual. Mas quando você tá ali trocando o bebê, quando você tá fazendo um carinho no bebê, tratando ele com amor, né? Pega ali no colo, ou mesmo você tá lá brincando, tudo isso você tá trabalhando a questão corporal desse bebê. E a criança também, quando ela começa, por exemplo, a criança ali, né, por volta aí dos 3 anos, ela começa a perceber que os genitais são prazerosos. Então é uma idade que a criança gosta de brincar de cavalinho na perna dos adultos. Por quê? Porque essa fricção, esse contato com os genitais é prazeroso. Às vezes ela pega o menino pega lá o pipiu, tá ali, né, passando a mão nesse pipiu. E aí, tem adultos que chegam e falam assim: "Que é isso, menino? Tira a mão daí". Ou das meninas, é mais comum das meninas. Os meninos até a sociedade acha engraçado, aceita. O pai às vezes começa a falar: "Nossa, esse menino meu é macho desde cedo", né, assim. Só que aí a gente já está construindo essa sexualidade desse indivíduo. Então, não é reprimir, mas mostrar, olha, é gostoso, né? Tô vendo que você tá pegando mais um pipiu, mas não pode ser em qualquer lugar, né? Dá uma sensaçãozinha gostosa. Isso é normal. A criança não tá pensando em sexo. Não é um toque erótico, mas um toque de prazer, como ele tocaria o nariz, como tocaria a orelha. Só que a região genital é uma região que tem muitas terminações nervosas, né? Entendi. Legal. E a questão... Peraí. Só por favor. Até agora eu não tive a minha resposta. Só completar mais uma coisa. Emendando um pouquinho aí na sua pergunta. Quando falar, a gente vai aproveitando as situações. E depende da curiosidade de cada criança, de cada adolescente. Tem crianças que elas são mais curiosas e elas perguntam mais cedo. Outros demoram um pouco mais. E responder só o que ela perguntou. Porque eu lembro de ver um comercial, não sei se vocês já viram, que a mãe tá na cozinha e a menina fala assim: "Mãe, o que é virgem?" Não. E aí a mãe fala e vai contar toda a história, como é que foi o relacionamento dela com o pai. De qual marca que é? Eu não me lembro a marca agora, Henrique, mas eu posso procurar para te mandar. Aí no final, depois que a mãe explicou tudo, deu uma aula sobre, né, o que era virgindade, a menina fala assim: "E extra virgem?" Ela tinha olhado pro azeite, né? Então deve ser de algum azeite. É de azeite. Não, o mas adulto é que tá sempre ali pensando, que a criança tem pensamentos eróticos, né? E Sim. não é. E aí chegou na adolescência. O adolescente quer saber algumas coisas, orienta, senta, conversa, né? Como seu pai te falou, de camisinha, ó, tem riscos, sexo é bom, sexo traz prazer, mas tem riscos de gravidez e de doenças, né? E é uma coisa que acontece nas escolas, né? A aula de educação sexual é muito mais aula de anatomia e aula de doenças. Ninguém fala de prazer. Eu mesmo não tive, né? Não é? Pois é. Nada. E Eu a sexualidade... tive voltado pra doença mesmo. Então, E aí mostrava assim pra deixar chocado. Você desistir, né, Henrique? Né, ou pelo menos assim, usa camisinha, cara. Porque depois teu pau vira um fungo aí todo errado, não vai dar certo. Aí complica. Complica, né? Pois é, e aí? Foi pra chocar. Quando chega lá na frente, querem que a gente vivencie o prazer. Ninguém ensinou, né? Tem que construir essa ponte, né? Sim. Pois e, é. E o fetiche? O fetiche, né? Pois é. Os fetiches. É interessante falar disso porque quase não se fala, né? Exatamente. E engraçado, porque assim, mesmo em outros lugares que eu já fui, é uma coisa que pergunta um pouco. O que a gente fala que é uma sexualidade normal? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa humana, viva e capaz de consentir aquilo.
Quando a gente fala em outras situações, né, que, por exemplo, a pessoa tem ali um fetiche por botas, é considerado uma parafilia. A gente usa esse nome. Existem comportamentos parafílicos. Você não tem problema, Henrique, se você tiver um fetiche, mesmo que você não compartilhe com a gente, né? Não, tranquilo. As boa. pessoas podem se sentir excitadas por alguns objetos, né? E tem aí... Cotonete. Cotonete, né? O cotonete é mais um estímulo mesmo, né? Mas quando isso começa a ser um problema, interferir na vida da pessoa, ou, por exemplo, no caso da pedofilia, que acaba sendo como se fosse ali um fetiche por crianças, né? A pessoa tem ali uma predileção por criança. É um ser humano, mas não tem condições de consentir um ato sexual. Aí passa a ser um transtorno parafílico. Aí a gente considera como se fosse uma doença e precisa de tratamento. E geralmente tratamento para o resto da vida. Mas se você tem comportamentos parafílicos ou tem alguns fetiches, isso não traz nenhum problema para você e nem para as pessoas com quem você se relaciona, isso é considerado aceitável. Não tem problema nenhum. Não é um problema, é considerado, né, normal ali, tranquilo. E aproveitando essa pegada, como que o fetiche às vezes pode até melhorar o relacionamento? Porque às vezes o fogo você apaga um relacionamento, tá meio frio. Meio frio, tal. Às vezes, pesquisando assim, as pessoas recorrem a essa questão do fetiche. Como que isso entra no relacionamento? Geralmente, assim, os fetiches, eles aparecem muito antes de você ali ter um relacionamento que esfriou. É, né? Uma coisa muito pessoal, muito sua, que você vai levar para esse relacionamento ou não. Agora, nesses relacionamentos longos que esfriaram, o que acontece? O que eu tenho de dicas? Primeiro, se cai na rotina, quem faz a rotina? Nós. Qualquer coisa na vida que caia na rotina, começa a não despertar muito interesse mais. Você não usa muito o cérebro mais, né? Eu falo sempre assim, você aprende a dirigir. Se você tem lá um carro manual, no início você tem que prestar atenção em tudo. Depois entra no automático e aquilo já não causa muito ali, não traz sensações, né, diferentes para você. Sexo é a mesma coisa, o nosso cérebro é o mesmo. O cérebro que aprende a dirigir é o mesmo cérebro que está ali num relacionamento sexual. Tudo que você faz do mesmo jeito, o seu cérebro entende que ele pode automatizar e não precisa gastar energia mais, né? E aí é importante você cultivar esse relacionamento, né? Trazer coisas diferentes para o relacionamento. Seja uma posição diferente, pode trazer um objeto diferente? Pode. Ou, de repente, você vai ter uma relação num outro lugar. Sim. As fantasias, né? Entrando na questão das fantasias, e que nem são a fantasia e fetiche, a gente fala, não seria a mesma coisa, mas você pode trazer... Era isso mesmo, você teria diferença entre fantasia e fetiche. O fetiche está mais relacionado ali a esses objetos, né? Essas coisas que você traz. E que, no caso, tem pessoas que só vão ter prazer com aquele determinado objeto. Aí passa, às vezes, até a ser um problema. Mas as fantasias, você pode fantasiar mesmo você estando ali com o seu parceiro no quarto da sua casa, sendo casado há, sei lá, 10, 15 anos. São pequenas histórias que você vai elaborando na sua cabeça e podem, sim, te deixar muito mais, né, excitada. A fantasia pode ser compartilhada com o parceiro, a parceira, ou, de repente, pode estar só na sua cabeça. E as fantasias, além de dar um estímulo para o relacionamento, elas são boas para evitar distração. Mulheres que se distraem muito, homens que se distraem muito, às vezes você está lá, né, com a sua esposa e começa a pensar, nossa, valore bem que amanhã tem reunião, né? E os meninos não prepararam a pauta. Então, para você voltar para o contexto, de repente traz uma fantasia. E aí você pode imaginar o que você quiser. Eu falo, a gente tem um poder tão grande para vivenciar a sexualidade e a gente não usa, né? A gente não usufrui. Fica sempre monótono, né? Pois é. E aí, o que é importante, que eu sempre falo, né? Consentimento é uma coisa fundamental num relacionamento sexual.
seja A2, A3, A4, seja como for. Que todas as pessoas envolvidas estejam de acordo com aquelas práticas sexuais, com aquelas fantasias, que não traga constrangimento para ninguém. Se está todo mundo de acordo, dentro da sexualidade é considerado normal. Show. Pornografia. Até que ponto, doutora, que isso afeta num relacionamento? Pode afetar, vir a afetar um relacionamento? Pois é, pornografia é uma faca de dois gumes. E muito variável. Eu não diria assim, zero pornografia, eu condeno a pornografia, porque em alguns momentos ela pode até ser usada como um recurso terapêutico, até para estimular desejo e tudo. O grande problema da pornografia é que, principalmente para os homens, ela serve de modelo de sexualidade. Como a gente não tem educação sexual, os homens, os rapazes se baseiam muito na pornografia e tem como um modelo. Aí você pega um homem que está ali aprendendo na pornografia e uma mulher que foi criada de uma forma reprimida. Nossa. Você ajunta os dois. Aí o cara querendo bater na menina. E é um choque, não é? Não, quer entrar lá no teto, Pois fazer as piruletas. Como é? Não dá. A gente tem que construir essas pontes, falar mais de sexualidade, né? Poder aprender um pouco mais para ter esse encontro. Então, pornografia. Tem aquelas pessoas que são viciadas em pornografia e isso é um problema porque o estímulo da pornografia ele é diferente do sexo real. E o que acontece é que cada vez precisa de um estímulo mais potente para se estimular. Geralmente os homens estão ali assistindo pornografia e se masturbando. O movimento que ele faz com a mão é diferente lá no sexo com a parceria, né? E, de repente, ele não consegue se satisfazer mesmo com a parceria. Tem mulheres que consideram pornografia como traição, trazendo de novo a história da traição. Então, acham ali, o homem está vendo pornografia, seja num grupo de WhatsApp, seja lá na internet, elas consideram como traição. E é preciso que as pessoas conversem. Ó, o que é permitido ou não. E mulheres, a mulher com a pornografia? As mulheres utilizam menos a pornografia. É muito mais raro ver uma mulher viciada em pornografia ou que assiste com frequência do que os homens. Isso tem crescido, né? As mulheres têm começado a usar mais, assistir mais. As mulheres, no geral, não gostam daquela pornografia tradicional, porque é um sexo muito voltado para penetração, onde não existe preliminares. O OnlyFans, ele tá sendo uma causa desse aumento da pornografia entre as mulheres? Porque você vê que tem casais abrindo OnlyFans, tem homens abrindo OnlyFans, privacy. Sério? Tá desse nível? Tá desse nível. Todo mundo tem OnlyFans hoje em dia. Mas esse OnlyFans tem sexo? Sexo, tem tudo. Se quiser. Meu Deus, só que daí, é claro, você paga pra daquela pessoa específica que abriu. Bem, mas que isso? Eu não sabia que tinha isso, não. Tá nesse nível. O comportamento sexual tem mudado muito. E na pandemia, a gente observou assim, grandes mudanças, né? Sexo virtual, as pessoas foram mais para os aplicativos aí de relacionamento. Então, eu acho que vai demorar um tempinho aí para a gente ver como é que isso vai se organizar. E o que saiu até uma pesquisa recente agora, né, que no Japão a gente já observava assim, que um comportamento diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Os japoneses, eles têm muita dificuldade nessas interações com as parcerias. Então eles já transavam muito com as bonecas virtuais ou as bonecas infláveis, né, os robôs, né, verdadeiros robôs. Esse trabalho mostrou que 40% dos homens no Japão, numa determinada aí faixa etária, são virgens. Nunca tiveram um relacionamento sexual. Acabam se relacionando só mesmo com a tecnologia. Olha só. Isso preocupa, porque nessas interações sociais, não só sexuais, existe um grande aprendizado, um grande crescimento. Eu acho que aqui no Brasil a gente não chega a chegar nesse nível, porque a gente é um país com interações sociais muito fortes, muito quentes. Não, cara, eu vou te falar. Eu vivi uma realidade muito diferente da sua geração. Eu sou um pouco mais velho. Eu não tinha acesso a isso aqui na minha época, eu saía pra festa, né, pra noite. Sim. Então eu tinha que ter um desempenho totalmente diferente do seu.
vamos supor, na sua época, ou algum dessa turma mais nova que tá com 20 anos de idade, que hoje é pra balada, quer conquistar uma menina, o cara vai no Instagram dela ali e fica lá, né? Vai stalkear. Vai stalkear. Vai ver se vale a pena. Ele vai gastar, não vai gastar saliva, vai gastar o dedo, né? Vai gastar o dedo. Então, aquela conquista, aquilo que você tinha, né? O prazer de conversar, de conquistar, né? De, cara, o que eu vou falar pra essa menina hoje? Eu tô afim dela. Então, você desenvolvia alguma coisa. Você vê que não tem mais isso. Só emoji. Acabou muito isso, né? Então, hoje eu vejo que essa geração, não vou generalizar de vocês, mas é do meu irmão, um pouco da de vocês, tem uma certa dificuldade hoje. Eu vejo muito isso. Dificuldade de contato, de conversar, de saber, de toque, tá? De toque. Eu vejo que tem muita dificuldade de toque. Verdade. Percebo muito isso. Então eu acho que isso limita muito, atrapalha demais esse desempenho, sabe? Não só sexual, do relacionamento em si. Sim. Né? Sim. Se relacionar, né? O social. E engraçado, porque apesar de toda a liberdade que se tem, os trabalhos mostram que as pessoas mais jovens estão fazendo menos sexo. O sexo Vem de encontro, então, que eu tô falando. Tem ocupado ali um lugar diferente, né? Não é, apesar da liberdade, não é tanto esse lugar de destaque, né? Sim. Eu tô falando assim, é porque eu vivi muito isso, né? E realmente, eu tinha que ter, né, esse desempenho, né? Tinha que ter um desempenho. Tinha que saber desenrolar. Tinha que ter um desempenho. Eu já vi pessoas falar pra mim assim, da sua idade ou mais novos, como que eu faço pra conversar com essa menina? Eu falo assim, mas gente, na minha época eu conversava. Eu conseguia, não tinha isso. Eu ia lá, falava, tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? Não tinha isso. Hoje você vê que existe uma dificuldade muito grande, né? O medo, a insegurança. Né? Como é que é? Porque aqui você não tem, né? No telefone você não tem expressão. É muito né? diferente. Você não né? tem expressão, Dá né? tempo de pensar, né? O WhatsApp apaga. Tem sobrancelha, você apaga o envio, cancela. Pois fala uma besteirinha ali, você dá um jeito de corrigir. Mas na nossa época lá não tinha isso, não. Sofrido. Era no Bom, calor. Pessoa. Eu vou. Diga. Vou fazer uma pergunta. Manda. Muita gente veio perguntar pra mim na hora que eu fui recolher as perguntas sobre mulheres, inclusive sobre o anticoncepcional diminuir a libido delas. As que não sabem por que o anticoncepcional deixa as mulheres. Vou repetir sua pergunta, tá? Porque Você está sem microfone. Você tá sem microfone. A pergunta do nosso produtor hoje, do Yuri, é por que o método contraceptivo o anticoncepcional piora o libido, né? É isso. Para as mulheres. O anticoncepcional, ele pode sim diminuir a libido das mulheres. Vai depender da composição, porque a gente tem anticoncepcionais com composições diferentes. Geralmente, quanto melhor o anticoncepcional é para a pele, pior para a libido. Por quê? Porque ele aumenta uma proteína no fígado que chama SHBG e ela se liga à testosterona. E a testosterona ligada a essa proteína, ela não funciona. As mulheres têm uma pitadinha de testosterona que ajuda na libido. Libido não é só hormônio. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente, testosterona normal, libido zerada, porque depende de outros fatores. Mas a gente tem que considerar isso. Então, se a paciente toma um anticoncepcional e a libido está diminuída, eu posso ter que mudar esse método. Ou para um outro anticoncepcional que tenha um impacto menor, ou para outro tipo de método, um DIU, né? Qual que é o melhor método considerado hoje? Assim, tem um geral? Porque eu acho que para cada corpo tem um, né? Lógico, adapta melhor. Mas tem algum que você fala assim, se eu fosse falar hoje, no macro seria esse? Certo. Hoje a gente dá prioridade para o que a gente chama de LARCs, que são métodos de longa duração. Por quê? Segurança, menos efeito colateral. Quais são os LARCs? O DIU, aí a gente tem DIU de cobre, os DIUs hormonais, e também o implante que é colocado aqui no braço, mas não é o chip da beleza, é bem diferente. É um implante que tem estudo, porque o chip da beleza é com outra finalidade, não tem estudo, né? Entendi. Não tem segurança. Então, os LARCs, sempre que a paciente não tem nenhuma contraindicação e gosta dessa ideia, são os melhores. Porque eles têm uma segurança próxima de quem fez uma ligadura. Então, a gente até é uma luta nossa para implementar na rede pública,
porque a gente conseguiria diminuir esse número de gestações indesejadas, principalmente em adolescentes, né? Olha só. E adolescentes aí de baixa renda, moradores de rua, presidiárias, que cada uma tem aí uma situação em particular. O custo por exemplo, do DIU de cobre, que é o mais simples, né? É o básico. Para poder efetuar uma operação dessa. O DIU de cobre, ele é oferecido gratuitamente na rede pública. A gente tem na rede pública. Os DIUs hormonais, os convênios hoje, eles são obrigados a cobrir DIU hormonal. Então, se a paciente ela tem um convênio, ela vai conseguir colocar um DIU hormonal sem custo. Se ela não tem nenhum convênio, o dispositivo ele custa aí em torno de R$700 a R$900. Sim. A taxa de colocação é variável de médico para médico, mas ela vai gastar aí em torno de uns R$2.000, R$2.500 para colocar um dispositivo desse, né? E tem que considerar, às vezes você fala assim, mas a caixa de anticoncepcional custa em média R$30, R$40. Não, só acho que deve estar mais caro hoje em dia. Os melhores são um pouquinho mais caros, 50. Só que são 5 anos de duração. Né? O DIU de cobre tem até de 10 anos. Não é todo mundo que adapta com DIU de cobre. Aí a gente tem o que o Wagner falou. A gente precisa avaliar cada caso. O melhor método é aquele que te garante eficácia e menos efeito colateral. E está adequado à sua realidade. Né? Entendi. Falando de método contraceptivo, vou mudar um pouco a pegada aqui, doutora, para me tirar uma dúvida gigantesca em relação ao uso do preservativo, não contra a gravidez. Vamos falar um pouco sobre doenças. Hoje o índice de portadores do vírus HIV tem uma pegada mais para a homossexualidade ou está totalmente equilibrada ali a balança? Totalmente equilibrado. Quando surgiu o vírus, né, do HIV, existia o grupo de risco, que eram principalmente considerados na época os homossexuais. Sim. Hoje a gente fala em comportamentos de risco. Então, se você tem múltiplos parceiros, se você se relaciona ali com pessoas, né, casualmente e não usa o preservativo, você está exposto a um risco maior. Profissionais do sexo estão expostos ao maior risco. E a gente ainda observa pessoas na faixa aí de 60, 70 anos com um aumento no índice de HIV. Por quê? É de uma geração que não tinha o hábito de usar camisinha. E, de repente, separa, se envolve em novos relacionamentos. A gente vê principalmente homens se envolvem com mulheres mais jovens, não usam camisinha. E aí entra um outro fator, que é a disfunção erétil. Muitos desses homens têm problema na ereção e com a camisinha eles acham que vai piorar. E estão se expondo e contraindo HIV. E hoje é comum, vamos supor, você buscar um parceiro sexual e ele não comunicar e ele ficar tranquilo e te transmitir aquilo ali, o vírus? Eu te diria que é comum. Antes a gente via menos, né? Falava até nos carimbadores, que eram pessoas que faziam questão de passar o vírus para outra pessoa. E hoje não. Hoje a gente tem pessoas que realmente têm o vírus, não comunica. Tem alguns aplicativos onde até tem lá, né, o espaço para colocar. Se você fez teste recente, se você, mesmo você sendo HIV, existe uma outra situação. Os portadores de HIV que fazem tratamento, eles podem ter uma carga viral zerada. Quando essa carga viral está zerada e pode ser detectada através de exames de sangue, eles não transmitem o vírus. Então, eu já vi situações em que a pessoa não tem o HIV e fala, não, mas a carga viral dele está zerada. Eu não vou usar camisinha. O risco de contrair é pequeno, né? É pequeno, mas é um risco. E tem pessoas que não gostam mesmo de usar camisinha, que eles usam o que a gente fala de PrEP. O que é o PrEP? Existe um protocolo com medicamentos que você pode usar diariamente e que mesmo que você se relacione com alguém que tem HIV, você não vai contrair o vírus. Então, isso a gente fala, os profissionais do sexo, eles têm indicação de usar, e qualquer pessoa que se expõe, né, repetidamente, teria indicação de usar. Então, você usa de forma contínua.
e pessoas que são casadas com pacientes HIV positivo. Então, eu não tenho HIV, de repente o meu esposo tem, ou né, o parceiro ali tem, teria indicação de usar esse medicamento o para PrEP, não contrair. para não contrair. É como se fosse um anticoncepcional para o HIV. Isso, como se fosse um anticoncepcional para o HIV, tomado diariamente. E o Brasil oferece gratuitamente esse tipo de medicamento. É mesmo? Oferece. Que legal. É Bom, um dos isso poucos é bom, cara. países onde Muito, a gente muito bom. tem um programa voltado para HIV que é, assim, referência. Que legal. Eu não sabia Referência. disso. Isso É, cara, isso eu os acho que coquetéis eram gratuitos. É uma novidade para muitas pessoas. E, de repente, se você teve uma relação com alguém que depois fala assim, eu tenho HIV, e você não usou camisinha, existe o PEP que a gente fala, né? Que seria a medicação pós. Então, ali, quanto antes você procurar o atendimento e usar a medicação, aí você vai fazer um uso por um tempo determinado. São 28, 30 dias. São mais medicamentos para diminuir o seu risco de contrair e realmente reduz muito a chance, mesmo que você tenha se exposto. Nós que somos profissionais de saúde, quando a gente tem algum acidente, né, pérfuro cortante que a gente fala, cortei com bisturi, furei com alguma agulha, tem indicação de fazer essa profilaxia, né? Entendi. Pela exposição. Entendi. Tá com você aí, não. Solta sua perguntona aí, aquela quente. Quente. Qual? Você tem uma quente guardada, não tem não? Eu tenho. Deixa eu... Você tinha falado, Joyce, mais Manda. cedo um pouco, sobre a questão da juventude, dessa turma mais nova, ser mais curiosa, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Eu tenho um colega meu, tem um amigo meu. Você tem um amigo. Não, mas isso é verdade. Jogou pro amigo. Não, mas é verdade. O Jair até conhece. Eu pensei que fosse seu amigo Henrique não. ou Yuri. Tem um Não. colega em comum que ele tem um blog. Um blog não, ele tem uma página no Instagram. O Bruno, ele tem vários seguidores, Bruno Alex, e ele tem o Entre Para-Brisa, uma página bem legal dele lá, e ele abre umas caixinhas de perguntas, me perguntem sobre sexo, alguma curiosidade de vocês. E as perguntas dele são as perguntas mais cabulosas assim, que eu já vi. A pergunta pesada demais. E ele posta lá, ele responde tudo assim, do jeito dele, né? Eu acho que dentro do que ele acha que é certo, mas ele responde tudo. Eu acho bem legal a interatividade dele lá. E um dia ele comentou comigo que a faixa etária das pessoas que participam ali das caixinhas de pergunta dele são bem baixas. São crianças, assim, adolescentes. Pessoas de 15, 16 anos, 17 anos. Eu fiquei surpreendido porque eu vi o nível das perguntas, né? E assim, pergunta de sexo A3. Como é que é? Swing. E não sei o que. Eu falo, cara, como assim que uma criança tá perguntando sobre isso? Sobre isso. Né? Isso é comum? Olha, a partir da adolescência, costuma sim ser comum assim, essa curiosidade, essas perguntas. Mas tão quente. Você acha quente? Eu acho um pouco. O que acontece Sabe é por quê? que... Fica parecendo o seguinte, Joyce, o que vem na minha cabeça? Etapas. Né? Pra você chegar na etapa de perguntar, fazer uma pergunta dessa, é porque você já viveu alguma coisa. Sabe? Eu fico parecendo isso. Essa criança tá vivendo o quê? Porque já fez o comum, agora tá perguntando de outra coisa já. Que loucura é essa? O que acontece quando você encontra esse tipo de pergunta em crianças, o que é que eu consideraria criança aí, né? A partir de 10 anos já é adolescente, 9 anos já é pré-adolescente, né? 10 anos. Então, peraí, que tô falando criança errado. Então, adolescente, né? Os adolescentes têm muita informação, né? A internet, ela tá aberta aí para você ver o que você quiser, não é? E cada vez esses conteúdos, por exemplo, a pornografia, tem entrado na vida, né, dos adolescentes mais cedo. Quando eu vejo uma criança com determinadas perguntas desse jeito, a gente tem sim que ligar o alerta e saber como é que está o contexto em casa, ou até a preocupação aí que a gente tem com abuso, né? Abuso sexual, seja vivenciado aí na própria família, porque infelizmente a maior parte dos abusos acontecem na própria família, ou através do mundo virtual. Então é preciso investigar e procurar saber. Essas práticas sexuais, porque o que você falou aí são práticas sexuais, sexo A3, né, ou homenagem. A gente tem também o cuckold, né,
que é a fantasia do corno, que é extremamente comum, muito mais do que a gente imagina. Eu vi no show esses dias pra trás, foi uma fantasia dessa. Do Henrique e Juliano? Teve no show. Tá no... Violenta, mas viu? eles estavam comentando sobre a prática? O que vocês viram? Então, teve comentando Deixa eu sobre a entender. prática, porque parece que foi tudo por causa de bebida. Tipo, o cara liberou a mulher por causa de bebida e, claro, zoando muito pesado o cara por causa disso, de liberar a mulher. O cara acompanhou os outros, mais outros caras fazendo sexo com a esposa Com a dele. esposa, né? O que acontece? Essas práticas sexuais que parecem diferentes do habitual, na verdade, atrás dos bastidores, elas são extremamente comuns, né? Pessoas, às vezes, do seu convívio, que você nunca imaginou, pode ter comportamentos, né? Dessa forma. E até teve um trabalho, tem o Sexlog, que é uma plataforma de relacionamentos, mas eles fazem muitas pesquisas, e mostrou, assim, por capitais, quais eram as práticas mais comuns em cada capital. Goiânia, BDSM, e o segundo é o Cuckold. O que é BDSM? Medo. Olha a sigla. BDSM, antes a gente falava as práticas sadomasoquistas. Hoje a gente acrescentou essas duas letrinhas, o B e o D. O B é de bondage, que são as amarrações, tem pessoas que têm prazer em serem amarradas. O D de dominação, e S de sadismo e o M de masoquismo. Então, sadomasoquismo. Por que 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso? Se identificaram. Se identifica. Aí você traz a questão do fetiche. Tem algo errado em eu querer, de repente, uma prática sadomasoquista? Se aquilo não traz prejuízo para minha saúde e todas as pessoas envolvidas consentem, não tem nada de errado. Tá beleza. O sadomasoquismo... Você fala, a segunda vez você falou que todas as pessoas envolvidas. Sim. Quem que são todas as pessoas envolvidas? Pois é. Por que eu digo todas as pessoas? Porque hoje é extremamente comum sexo com mais de 2 pessoas. Né? Então, a gente tem ali homenagem, que seria 3. A gente tem outras situações, como você citou, swing, onde há troca de casais. Todas essas situações envolvem mais de uma pessoa. Eu não estou me relacionando só com uma pessoa. Né? Entendi, claro. E tem aí a questão também do poliamor, que aí não é só prática sexual, mas onde existe um vínculo afetivo. Quase a poligamia. Poligamia é diferente de poliamor. É. Na poligamia, por exemplo, um homem se relaciona com 2 mulheres. Elas não se relacionam entre si. No poliamor, todos os envolvidos se relacionam entre si. Pode ser um trisal, né? Podem ser 4, podem ser 5, podem ser 2 homens, 3 mulheres. As configurações são várias. E desde que esteja todo mundo satisfeito, feliz. Não existe certo e errado. Tá beleza. Não existe certo e errado. É mesmo. É mesmo. Que legal. Olha. Temos que quebrar muito tabu. Muito tabu. Porque, por exemplo, a questão é do Kunk. O cara tá sendo massacrado. Pô, a mulher tem filho. Pensa o filho, cara, porque o filho tá... A exposição, né? Que eu ia falar. O grande problema é esse, né? A exposição. Porque é um comportamento hoje extremamente comum. Eu atendo pacientes que têm esse comportamento, pacientes que gostam, né, dessa prática de comum acordo. Então, de repente, se você tem lá a sua esposa, você vai, né, você quer vê-la num relacionamento com outra pessoa, isso te traz prazer, sua esposa não fica constrangida com isso, curte também, eu, como sexóloga, não tenho que fazer nada. Grande problema é quando um quer e o outro não, né? Então, às vezes, o marido tem esse fetiche, né? Essa vontade ali de ver, mas a mulher fica constrangida. Ela não quer. Ela quer estar ali só no relacionamento com o marido. Aí a gente tem que encontrar ali um caminho, né? Para equilibrar tudo isso. Eu tenho uma pergunta para fechar. Manda. Sobre filhos. Filho. Como é que é o filho hoje, na realidade, de um casal? Você tem muita queixa hoje, doutora, de atrapalhar a sexualidade de um casal? Cai mesmo, ajuda a cair na rotina? Como é que funciona? E como, se sim, como tratar isso? Os filhos, eles mudam a dinâmica do relacionamento. Você tem ali um homem e uma mulher que eles vão assumir um novo papel. Sim. Além do papel de esposa, pai e mãe. O tempo
vai ter que ser distribuído. O que eu penso, Wagner, é que assim, as pessoas colocam demais na cabeça que se eu casar, o sexo muda. Se eu tiver filho, o sexo muda. Se eu entrar na menopausa, o sexo muda. Eu tô velho, o sexo muda. Tudo é desculpa, né? Tudo entra como uma certa desculpa, né? Claro, muda a dinâmica, mas é possível eu me reorganizar, como tudo na vida, não é? Eu vou mudar de cidade, eu vou ter que entender como é que é o trânsito daquela cidade, se eu vou gastar mais tempo, se eu vou gastar menos tempo. Então, eu acho que a gente tem que se reorganizar. A mulher, quando tem filhos, ela sempre ficou muito sobrecarregada. Mas eu vejo que essas gerações mais jovens, os homens, né, têm participado mais. Então, dá para dividir as tarefas e deixar essa mulher menos sobrecarregada, porque, com certeza, ela vai ter mais desejo. Os hormônios durante a gestação, para a maioria das mulheres, diminui o desejo. A gente tem muita progesterona na gravidez. A progesterona diminui o desejo. Durante a amamentação, tem muita prolactina. Então, é uma fase que a mulher está voltada para o filho. E, às vezes, o homem se sente meio ali de lado. Mas, uma coisa, né, como dica, nascer um filho, naquele pós-parto ali imediato que eu falo depois de uns 40 dias, que esses primeiros 40 dias vocês estão organizando ali novamente essa dinâmica. Sim. Essa mulher se sentir cuidada, esse casal continuar tendo esse carinho, cultivando esse carinho, faz toda a diferença. E aí, os filhos vão crescendo. Eu tenho casais que às vezes chegam lá, tem filho adolescente. Ah, doutora, na pandemia, né, com os filhos em casa, não dá, né? Porque o nosso quarto é do lado, vai que ele escuta. Então, assim, quantas vezes ele entrou no seu quarto? Adolescente? Vai querer entrar no quarto de pai e mãe? Nunca. Tá lá no celular, no computador, não tá nem aí, não quer nem que a mãe entre lá. Ele deve estar com a porta trancada também. Trancado. Então, assim, coloca uma música, né, para não fazer muito barulho. Televisão alta. Televisão. As pessoas precisam aprender a enxergar as oportunidades. Sim. Sabe? Independente do que você tem na vida. Eu quero contar a historinha aqui rapidinho de uma paciente, né? E falando agora até em questão de idade, a questão da menopausa. Eu bato muito nessa tecla para as pessoas pararem de achar que entrou na menopausa é aposentadoria sexual. Não é. Eu tenho uma paciente, 69 anos, que ela ficou, né, ali sozinha e aí, de repente, reencontrou um amor da adolescência, da juventude. Ele tem 72 anos. Detalhe, ela está na menopausa, né? A idade aí já denuncia. Não faz reposição hormonal, não tem ressecamento, não tem queixa de diminuição do desejo e ele não usa Viagra. E tem uma vida sexual maravilhosa. Gente. Então, se você não tem, né, a mesma... Você tem solução. Você tem solução, meu Yuri. Tem solução, né, Yuri? E eu falo, deixo aqui, né, para as pessoas que às vezes não têm a mesma disposição, ou às vezes não têm a mesma saúde, existem soluções. Busquem soluções. Sexualidade é um dos 4 critérios para qualidade de vida, junto com lazer, trabalho e família. Então, a OMS super acertou quando ela falou que a sexualidade é um dos 4 pilares. Porque tem trabalhos, e é até interessante para vocês aqui enquanto empresa, né, incentivar a saúde sexual dos seus trabalhadores. Tem trabalhos mostrando que se o seu colaborador ele tem uma vida sexual legal, ele teve uma relação no dia anterior, ele fica bem 24 horas. 24 horas. Ele não briga com o chefe. Não, mas... Descobri o problema de muita gente aqui. Acabei de descobrir o problema de muita gente aqui. Esse podcast vai ter que rodar amanhã. Não, a gente vai botar ali na sala todo mundo. Amanhã. Ficar sabendo. Não, mas pra todos os empreendedores que nos escutam, é isso. Você... Olá, vamos também entrar para falar com nossos ouvintes. O sexo, até mesmo para o empreendedor que busca crescer a empresa, tudo, para ele se sentir mais disposto, o sexo faz toda a diferença. Criar coragem para empreender no Brasil, né? Tudo. Né? Pois é, cara. O tanto de estresse. Correr o risco, né? O estresse, isso com mesmo, certeza, né? Com certeza. Dá para produzir muito mais. Muito mais. Né? Agora essa é para fechar mesmo. Manda. Como mulher, fora sexualidade, o que apetece a uma mulher em um homem, vamos falar assim, o que chamaria atenção, na sua opinião?
hoje em um homem, para uma menina? O que você acha no geral? Sua opinião hoje, Joyce? O que uma mulher busca em um homem? Não sexualidade, não fala de sexualidade, não. O que você acha? Olha, a educação, a forma como esse homem trata essa mulher, né? Valorizando essa mulher. Mulher adora elogio. Acho que até mais do que rosas e chocolate, né? Mulher adora ser elogiada. Adora se sentir desejada. Isso é importante, né? Esse companheirismo, estar ali próximo, o papo, um papo legal, né? Como você disse, muita gente não sabe conversar, fica ali tímido, que as pessoas possam ser elas mesmas. Porque mesmo os adolescentes tímidos aí, tem muito, né, para poder dividir com o outro. Por isso que elas gostam dos muito engraçados? Gostoso. Gostam dos engraçados, né? E gostam mesmo daqueles galanteadores, né? Mulher gosta dos galanteadores, não tem jeito. Ixi, doutor, eu namoro há 5 anos já. Já perdeu a prática. Vou falar que eu não quero ganhar a prática de novo. E interessante você perguntar isso, Wagner, porque às vezes as pessoas, e vale aí para os adolescentes, né, ou mesmo para os homens mais maduros, os homens às vezes acham que eu não sou bonito, né? As mulheres não vão me dar moral, que eu não sou bonito. Primeiro que beleza tem um conceito relativo. O que é belo aqui no Brasil, lá na Índia, é diferente, concordo. Não é? E a sensualidade das pessoas, porque sensualidade vai além de você querer ali conquistar sexualmente, né? As pessoas que são mais sensuais, elas passam isso no jeito de falar, no jeito de olhar, é um movimento. Sim. Não é só aquela beleza, né, que a sociedade julga como padrão. Então, se permitam serem sensuais no jeito de falar, de olhar, no movimento. Que legal. Tá dado o recado aí para todos os encalhados, tá? Sensualizem mais, sejam mais educados. Assim, Agradecer demais você, doutora Joyce, ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, aprendi muito. Nossa, vou tentar demais. aplicar o máximo possível no meu relacionamento, né? Aprendizado nunca é demais. Eu espero que a gente tenha mais um próximo bate-papo. Né? Só me chamar, conteúdo. Pode chamar. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite. Podem me chamar novamente, que eu virei, com certeza. E fico muito, muito feliz de vocês abrirem esse espaço em um segmento diferente, porque é muito diferente eu estar lá sendo convidada na área médica, né? Ou na psicologia. E perceber esse interesse pelo assunto me deixa assim, tô saindo daqui super feliz, em êxtase, como dizem, é quase um orgasmo. Que ótimo, legal. Obrigada, eu viu? Que agradeço. Obrigada. Henricão? É nóis, foi ótimo. Inaugurando prazerzão. Pois é, primeiro programa na frente das câmeras. Vai contar pra gente depois qual é o fetiche, né? Vai que desligar o microfone. Não é fetiche, não, é fantasia. Eu tava me confundindo. Vou comprar um chicote pra você apanhar. Não, chicote não. Valeu, pessoal. Obrigado por mais um episódio do Valoricast. É nóis.